uma mensagem que Jesus nos deixou no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, nós vamos encontrar, o primeiro versículo, começando esse capítulo, esse versículo, do Evangelho, onde Jesus vai trazer para nós, como sempre, um ensinamento assim muito profundo, com uma simplicidade muito grande, não é? E depois desse versículo, Kardec faz algumas colocações, mas nós vamos nos ater ao Evangelho de Mateus e vamos fazer alguns comentários a respeito. Então, nós estamos em Mateus, no capítulo 11, no versículo 29 a 30, 28 a 30. Descanso para a alma. Vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou brando e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E Kardec vai falar sobre essa pequena passagem do Cristo, dizendo que as aflições do mundo, as angústias, as dores da alma, a perda de entes queridos, todas as dores que nós sofremos na vida material, todas elas encontram consolação no ensino do Cristo, que fala justamente sobre a justiça divina, que para aqueles que veem a vida com um olhar espiritual, com um olhar de que a vida não se encerra na vida material, na morte do corpo físico, todos nós que temos essa visão, de alguma forma, vamos encontrar na palavra de Jesus, que nos ensina a respeito da justiça divina, o consolo. Não é fácil a gente viver as dores do mundo, não é fácil a gente viver as dores da nossa alma. Muitas vezes estamos sorrindo e dentro de nós há uma dor que está nos consumindo. Mas a gente muitas vezes consegue esse equilíbrio, consegue ainda sorrir, consegue ainda estar em sociedade, porque a gente encontra justamente em Jesus esse consolo, essa paz, essa certeza de que está tudo no lugar, de que tudo que nos chega de alguma forma, se não foi uma consequência de uma sementeira mal escolhida no passado distante, certamente é fruto de uma sementeira mal escolhida no agora, porque Jesus nos ensina que a sementeira é livre, mas a colheita é obrigatória, não é? Então, sendo assim, se a cada um será dado segundo as suas obras, obviamente Jesus não desceu das esferas celestes para vir aqui massagear o nosso ego, nem falar palavras bonitas apenas. Ele veio e trouxe, apesar da simplicidade das suas palavras, ele trouxe verdades imortais. Jesus, como é um pedagogo por excelência, ele ensina coisas eternas e grandiosas com coisas simples da vida cotidiana. Quando ele vem falar conosco, ele não falava para homens em si. Ele falava para os espíritos imortais que somos. Porque se assim não fosse, as palavras dele hoje não serviriam para nós. E quando ele diz que, quando ele enviar o Consolador, esse Consolador vai lembrar a nós tudo que a gente já aprendeu e vai ensinar outras tantas coisas, se ele falasse apenas para aqueles homens daquela época, o que nós estaríamos fazendo aqui hoje? Se era para relembrar,
se a vida não fosse uma continuidade, se não houvesse a reencarnação, por que relembrar se muitas pessoas partiram da Terra antes dele? Então, se relembrar, e até hoje essa palavra, ela ecoa em nós como uma verdade, é sinal de que em algum momento Jesus já realmente nos ensinou, nós esquecemos, e o Consolador prometido vem nos relembrar. É o que a doutrina espírita faz. Então nós somos espíritos imortais, não somos eternos, porque o significado de eternidade é aquilo que não teve começo nem terá fim. Só Deus é eterno. Ele não teve começo e não terá fim. Nós tivemos um começo. Então nós somos espíritos imortais. Uma vez criados por Deus, a gente não vai mais deixar de existir. E nessa imortalidade, ele vai procurando as coisas simples, aquelas que vão ficar dentro de nós marcadas, porque são coisas do dia a dia. Exemplo, quando ele fala do jugo leve, todos sabem o que é um jugo. Quando fala do Evangelho, eu peço até perdão porque eu ia trazer uma imagem impressa, mas eu confesso que ontem eu esqueci. Vamos ver se dá para todo mundo ver. Está dando para ver qual é a imagem? É uma imagem de 2 bois que tem uma peça sobre o pescoço deles. Isso é um jugo. É uma peça que era usada nos bois para que eles pudessem trabalhar, pudessem arar a terra, pudessem levar o material, no carro de boi. Então, quando Jesus propõe: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, olha que coisa interessante. O jugo que a gente carrega é um jugo pesado. É um jugo de espíritos ainda imperfeitos, espíritos que estamos comprometidos com a lei, espíritos que estamos ainda reencarnados num planeta de expiação e provas. E só o fato de todos nós estarmos encarnados aqui, isso já nos iguala. Porque, diferente de nós em escala evolutiva, somente aqueles espíritos que são missionários, grandes missionários, porque missionários todos nós somos, né? Todos nós temos a missão de cuidarmos das nossas vidas. Mas os grandes missionários que reencarnam aqui na Terra, só eles se diferenciam de nós como o próprio Cristo. Então o nosso jugo é pesado, o nosso jugo é dolorido, o nosso jugo ainda é de muito sofrimento, conquanto a gente tenha também muita felicidade no fato de saber que estamos reencarnados e estamos assim evoluindo, tendo a oportunidade de crescermos na escala evolutiva. Mas quando Jesus nos propõe colocar o jugo dele, porque o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Então vamos entender. Jesus propõe que a gente tire o nosso jugo, deixe de lado um pouquinho e coloque o dele. Porque não é isso que ele propõe? Vinde a mim, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, quando ele pega o jugo dele e coloca sobre nós podemos sentir aquele alívio. Tiramos um pouco do peso das dores das nossas almas para colocarmos o jugo de Jesus, que não tem dor, que não tem sofrimento, que não tem angústia. Mas o que a gente faz ao longo da nossa existência? Tem uma peça chamada jugo irregular. O jugo irregular é quando se coloca aquela peça em 2 animais diferentes ou um menor do que o outro. Imagina o sofrimento que não é você ficar preso a uma peça pesada, que te amarre, que te aprisione mesmo ali, de uma forma irregular, machucando o pescoço, machucando outras partes do corpo.
A vida inteira a gente acaba caindo nesse problema. Ao invés de nós buscarmos o jugo de Jesus que vai caber em todos nós, porque é um jugo universal, é algo que vai servir para todos nós, e caminharmos com ele com um pouco de leveza, com retidão, com calma, com tranquilidade, a gente vive sempre colocando o Evangelho de lado e agindo de forma irregular ao que ele nos ensina. Então, a gente vai observar que o jugo de Jesus, ele fala, é a observância da lei de Deus. Por isso é um jugo leve. Por isso é um jugo que você vai caminhar e não vai sentir tanto as dores que afligem as nossas almas. Porque quando a gente, qualquer um sabe disso, porque todos nós, por estarmos aqui, a gente já sabe disso, que a gente já se equivocou muito. Quem nunca, deixou de lado o que Jesus ensinava para fazer o que era da nossa própria vontade? E o que deu quando era da nossa própria vontade? Normalmente, nós nos encaminhamos para algo muito difícil, muito doloroso. Porque quando a gente faz a vontade de Deus, quando a gente observa a lei de Deus e segue nela, mesmo com dor, a gente se alivia. Porque quando a gente vai observar as leis divinas, são as leis que Jesus veio nos ensinar. Então, se nós pedirmos a Jesus, Senhor, caminhe comigo, coloque o seu jugo sobre mim, me ajude a ter força para suportar as dificuldades. Veja que Jesus não está dizendo para a gente tirar o jugo, para não carregar jugo nenhum. Porque até os grandes espíritos, já aqueles que caminham com Deus, lado a lado, que conseguem ver a face de Deus como o próprio Cristo, eles têm o jugo, eles continuam caminhando, porque o jugo é uma peça de trabalho, eles continuam trabalhando, eles continuam arando, eles continuam levando um fardo, mas para eles esse fardo não é pesado. Por quê? Ele só deseja que a gente faça a lei, faça agir, faça valer a lei cristã, a lei de caridade, a lei do amor. Então, se o jugo de Jesus é leve, porque ele observa a lei de Deus e cumpre essas leis, o que ele carrega dentro do seu carro, vamos colocar assim, para que a gente não fuja da imagem, vamos imaginar um carro de boi, o que ele carrega ali dentro é isso, é amor e a caridade, é tão somente a prática dessas leis. Então, o que ele nos oferta é que a gente possa caminhar com ele, levando conosco essa observância da lei de Deus e cumprindo com o amor e a caridade, que são fardos leves. Mas, meus irmãos, a gente acha que porque Jesus nos propõe amar aqueles que estão em torno de nós, que a gente seja caridoso, a gente acha que ser assim é algo que deva ser algo de inobservância do amor por nós próprios. Eu acho que por isso a gente imagina que seja tão difícil praticar o amor e a caridade. Mas ele também nos diz que a gente tem que amar ao outro como a gente ama a nós próprios. Então, se nós observarmos que amar ao outro não é deixar que o outro nos faça o que ele quer que ele acha que tem que ser feito, quando a gente entender que amar o outro é dar um limite, que amar o outro é sim, no caso dos pais que estão na condição daqueles que estão governando a vida de um espírito imortal também, cheio de dificuldades, que Deus permitiu viesse ter conosco, para que a gente conseguisse alinhá-lo, colocá-lo diante da vida de uma forma certa, correta. É não dizer sim a todo tempo, porque o não ele é uma observância da lei também, e a gente observa isso na nossa própria vida. Nem sempre a gente tem um não, um sim.
A gente às vezes na vida tem mais não do que sim. Então por que não dizer um não de vez em quando aos nossos pequenos, aqueles que estão tutelados a nós, não é? Então amar e ser caridoso só é difícil quando a gente não compreende o significado de amar e de doar-se. E ser caridoso, segundo Jesus, como diz lá no livro dos Espíritos, é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Veja, Jesus não diz que a caridade seja algo que eu tenha que fazer grandiosamente no sentido material. Ele não disse que era dar coisas, conquanto tudo isso seja muito bem-vindo quando uma pessoa está precisando, a gente doar algo de material. Mas ser caridoso é principalmente a gente compreender, que eu chamo de BIP. É essa caridade segundo entendia Jesus: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições, perdão das ofensas. E perdoar as ofensas e esquecer também não. Porque uma coisa, quando acontece, ela vai ficar registrada. Tanto é fato que a gente vai chegar no plano espiritual e novamente vai ser trazido à nossa memória todas as coisas que nós fizemos de equivocadas para que a gente possa começar a corrigir. Então não, perdoar não é esquecer. Perdoar não é você fazer de conta que uma coisa não aconteceu. Perdoar é você lembrar do que aconteceu sem dor, sem mágoa, sem ferimento. Isso é perdoar. É você entender que o outro não estava num bom momento. É você, de repente, começar a procurar, poxa, onde que eu tive culpa nisso? Não é? Não é se culpar pelo erro do outro, mas é ser humilde também e entender que, às vezes, como o Evangelho fala, uma contenda começou justamente por minha conta. Às vezes a gente não fala uma palavra boa, a gente não tem um bom gesto, e a gente muitas vezes acaba assim, fazendo com que o outro se sinta provocado ou irritado e tenha um comportamento não muito agradável para conosco. Mas entender que ele está num momento que não é legal, isso também é perdoar. Não é a gente passar a mão na cabeça e fazer de conta que não aconteceu. Perdoar é também você conversar sobre o que aconteceu, expor as coisas que estão te magoando, que estão te entristecendo. E diz o Evangelho, se a gente conseguir, quietinho ali com aquele que nos ofendeu, angariar aquela alma para nós angariamos um amigo. Não é expor os erros de ninguém. Às vezes a gente tem necessidade de conversar, de colocar para fora dores que estão na nossa alma, que façamos isso primeiramente com Jesus. E sim, se tivermos um amigo, uma pessoa que caminha conosco, que seja uma pessoa que possa caminhar conosco com um jugo igual, no sentido de sermos irmãos em Cristo, no sentido de tentarmos auxiliar um ao outro, isso também é importante. E isso é tão importante que Jesus já fazia com a gente. Quando ele diz, vinde a mim, ele está dizendo, vem cá conversar comigo, qual é a sua dor, qual é o seu problema? Nós entendemos Jesus dessa maneira, mas tem pessoas que ainda não conseguem ter essa intimidade com Cristo. E mesmo nós que temos, às vezes a gente se sente tão angustiado que a gente precisa conversar. Não é à toa que tem psicólogos, tem terapeutas, e quanto mais o tempo passa, mais a intelectualidade cresce, mais a gente necessita. Porque a vida vai nos envolvendo de tal forma que, se a gente não tiver cuidado, a gente vai muito mais pelo nosso jugo do que pelo jugo do Cristo. E aí a saúde mental adoece também. Não é? Então, meus irmãos, a gente vai observar que parece contraditório que Jesus nos ofereça descanso, nos oferecendo trabalho. Porque o jugo é aquela peça e a carroça para carregar o fardo. Poxa, como assim, né? Jesus está me oferecendo descanso, mas trabalhando? Sim. Por quê? Porque para que a gente consiga alcançar as promessas do Cristo, é importante que a gente se esforce. É importante que nós façamos esse movimento de ir até Ele.
Não é isso que ele fala? Vem cá, ele não vai invadir o nosso espaço nem a nossa privacidade. Ainda que ele caminhe conosco, nos ajudando, e a gente não queira, ele vai caminhar ali, ele vai estar. Agora, quando ele diz, vem cá, você, é o movimento que nós temos que fazer. E nesse movimento de observar as leis é também um grande trabalho. Porque todos nós não entendemos dentro da doutrina espírita que a gente precisa fazer a reforma íntima. Todos nós sabemos disso. Por que da importância da reforma íntima? Porque Jesus nos ensina que nós temos que ser perfeitos como perfeito é o nosso Pai. Então, para a gente ser perfeito como Pai, não em igualdade, né? Não em ser absoluto, uma perfeição absoluta, mas uma perfeição relativa, e Jesus precisava se utilizar de algo muito grande para que a gente entendesse quão grande nós somos, para nos equiparar a Deus, perfeito como Pai. Nossa, se a gente ainda não conseguiu chegar a Jesus, ainda vai levar um tempo, imagina ser perfeito como Pai. Então é uma perfeição relativa, mas para a gente chegar lá é muito trabalho, muito trabalho. Então esse é o descanso que Jesus nos dá, é o trabalho de nós colocarmos a nossa ação na observância da lei, porque uma vez que nós observamos a lei, a gente vai diminuir as dores. Quando a gente entende a lei da reencarnação, por exemplo, a gente se separar de um ente querido, vai doer? Vai, mas vai trazer também o entendimento de que aquela separação é momentânea. E como Kardec fala das famílias espirituais e as famílias materiais, as consanguíneas e as espirituais, as consanguíneas elas acabam com o rompimento da vida física. E as famílias espirituais elas vão pela eternidade, porque a similaridade dos sentimentos e a afinidade espiritual que a gente traz com uma pessoa, se ela realmente for grande, ela vai nos acompanhar pelo resto da vida. Então a gente sabe que a gente vai desencarnar, ou alguém da nossa família, ou alguém que a gente ama, mas que, se Deus assim permitir, se a gente merecer, daqui a pouco a gente vai estar se encontrando. E se eu não me resignar diante da perda de um ente querido e suicidar-me? Eu não estou observando a lei. E aí, olha o tamanho da dor. Quem de nós espíritas não sabe que o suicídio é algo que traz muito sofrimento para o espírito? Muito. Ele vai se recompor? Vai, mas vai levar um tempo grande até que ele possa se recompor de tudo e que possa novamente retomar a caminhada de onde ele parou. Então esse meio, esse vácuo que fica preenchido de dor e sofrimento. E se nós observarmos a lei e entendermos dentro da resignação que Deus sabe de todas as coisas e se Ele desejou que assim fosse, tem um propósito. Não é melhor a gente observar essa lei e nesse vácuo que seria preenchido de dor, ser preenchido de consolação? Então são coisas tão óbvias que a gente, às vezes, no meio do tumulto, turbilhão das nossas dores, a gente não consegue enxergar. E aí a gente parte para a nossa própria conta. Eu vou fazer assim porque eu decidi fazer assim. E esse fazer assim, às vezes, traz consequências ainda mais dolorosas, né? Porque quem se suicida por conta da perda de um ente querido, pela dor que isso traz, além da dor do ente querido e da separação, ainda vai sofrer a dor da consequência do ato suicida. Então são coisas que, se a gente parar um versículozinho pequenininho, uma simbologia muito, né, simples, um jugo e um fardo, e Jesus traz ensinamentos para as nossas almas, para a eternidade, para a vida inteira, para o ser imortal que somos. E aí, meus irmãos, dentro disso tudo, a gente vai pensar que Jesus mostrando para a gente essa imagem, ele também fala da humildade, e não comparando ao animal, no sentido do animal em si, mas a gente pode também tomar por lição essa questão da humildade. A gente percebe que o boi, colocado do lado do outro e com aquele jugo em cima,
ele só vai para onde aquele que está comandando ele vai também. Ele não faz a sua vontade própria, ele não sai correndo pelo pasto desamorado, ele não tem a atenção voltada para uma outra coisa. Ele vai ali, debaixo daquele jugo, e tem alguém guiando, comandando, liderando. Então Jesus ali traz para nós a imagem da liderança, que é o jugo dele sobre nós e ele conduzindo, ele próprio, mas também traz a imagem da humildade, porque o boi ali, ele se deixa conduzir humildemente. Ele não se revolta, ele não grita, ele não esbraveja, ele simplesmente caminha por onde aquele condutor vai conduzi-lo. Então eu deixo hoje para nós essa reflexão. Tem horas que a gente tem vontade de arrancar o jugo fora. Tem hora que dá vontade de a gente se rebelar contra as coisas da vida. Tem horas que a gente não aceita determinadas coisas. E é muito comum da nossa condição espiritual ainda. Mas eu posso dizer, por experiência própria, que em muitos momentos onde a dor imperou muito forte, muito intensa, e a doutrina espírita me ensinou esse consolo que Jesus veio trazer para nós, buscando nele a paz, a serenidade, o auxílio, indo de fato a ele, como ele diz, vinde a mim, acreditando nisso, e mais do que acreditar, porque acreditar é algo que a gente acredita hoje, até se acreditou que a Terra era quadrada e depois se provou que não, que era redonda. Acreditar, a gente acredita hoje, pode desacreditar amanhã, mas tendo fé, que é a questão da fidelidade, de que as coisas vão mudar, de alguma forma, alguma coisa vai acontecer, a gente consegue ter o coração um pouco mais aliviado. A fé de que tudo pode mudar não é acomodação, não é a gente ficar sentado ali esperando que aconteça. É a gente ter uma resignação ativa, mas e se movimentar para que o que a gente deseja possa acontecer, se for da vontade de Deus. Mas ter a fé de colocarmos os nossos pescoços no jugo de Jesus e permitir que Ele possa nos conduzir, essa é a fé que vai ajudar a gente a passar pelas dores e as aflições. Eu desejo muito ter contribuído de alguma forma para essa manhã de hoje, para esse domingo. Agradeço muito a atenção de vocês. O relógio passa voando, né? Eu já estou até em cima da hora. Eu agradeço muito e já estou ansiosa pela próxima oportunidade. Que Deus nos abençoe. Eu volto a palavra para o nosso irmão Valtecio. Obrigada.